de uma gestão temerária, uma gestão que não pagava ninguém, uma gestão que tinha um trabalho no futebol também pífio. Segundo ponto, a gestão de futebol que ele sempre reclamava. Porque quando a gente fala sobre gestão Pedrinho, tá, gente? Gestão Pedrinho, a gestão Pedrinho, ela não está exclusivamente relacionada ao que acontece no campo. E eu sempre falei para vocês aqui que dentro do Vasco da Gama existem profissionais competentíssimos, existem pessoas do mais alto nível, seja na área de comunicação, na área médica, do marketing, da parte jurídica. Isso tudo faz parte da gestão Pedrinho. Quando a gente bate aqui no Pedrinho e na gestão de futebol, isso é uma pasta. E uma pasta que ele, quando era comentarista, e nem só quando era comentarista, que ele cita ali a questão da televisão, que eu até concordo com ele no sentido de ele era um excelente comentarista, ou seja, ele conseguia passar para as pessoas ideias de que ele iria resolver os problemas de um clube a qualquer momento. A qualquer momento. E ele era muito bom naquele ofício. Mas quando você pega o clube e que você dá de cara com a realidade, o que não ignora os fatos dos erros dele, você de fato encara outro panorama. Então, quando eu falo que não ignora, ele até fala, eu vou tirar o peso. Eu não tiro o peso. Eu acho que as escolhas do Pedrinho, por mais difíceis que elas sejam, e o desempenho que o Vasco tem na pasta de futebol em 2025, ele é humilhante. Ele é um desempenho que, como eu disse na pergunta, é um desempenho que o Vasco continua sendo chacota. Assim como foi com o Campelo, assim como foi com o Eurico, assim como foi com o Salgado, assim como foi com o Dinamite em algum momento, o Vasco continua sendo chacota dos últimos 25 anos dentro do futebol brasileiro, um gigante, o clube grande que mais sofre no Brasil. Então, quando ele criticava o futebol do Vasco da Gama, quando ele criticava as escolhas, quando ele criticava até mesmo a 777, todo mundo imaginava, e isso ele já não era mais comentarista, todo mundo imaginava que ele iria ter a condição de conseguir pelo menos resolver alguns problemas, e como eu disse também, não é para fazer o Vasco disputar título, gente. Você que acompanha meu canal, e eu tenho muito orgulho de falar que as pessoas que acompanham meu canal, elas têm um discernimento maior, elas são pessoas que conseguem pensar, raciocinar, e o meu papel aqui é fazer todos vocês raciocinarem junto comigo e a gente ter essa troca de ideia, essa troca de percepção. Cara, o torcedor que imaginava que o Pedrinho ia resolver 20 anos em um, ele tá muito errado. E quando eu cito ali que o torcedor não é burro, eu tô falando de você que me acompanha aí. Você não é burro. Você sabe que ele não vai conseguir resolver 20 anos em um. Você pode até querer isso. Eu também quero. Eu gostaria muito que ele chegasse lá e ele fizesse um trabalho magnífico e fizesse o Vasco, por exemplo, voltar ao caminho dos títulos. Mas, racionalmente falando, eu esperava que ele fizesse isso? Não. Claro que não. Não tem como você resolver tantos problemas, ainda mais sem dinheiro, ainda mais no momento de transição 7777, associação, um momento que ele teve que pegar um clube, e como ele até citou, em que a 777 faz 300 milhões de contratação, mas só paga 200, em que ele tem que entrar numa recuperação judicial, mas de coração. Eu sempre falo isso aqui também. Parece que o Vasco é um clube pobretão. E o Vasco não tem investimento no futebol de um clube pobretão. Não tem. Não tem. O Vasco tem um investimento decente. Um investimento de folha salarial de cerca de 15 milhões de reais. Um investimento de jogadores que ganham 900, 800, 1 milhão de reais. Compreende? Então, o que se espera diante desse investimento, o que se espera diante do que é o Vasco da Gama, não só por ser o Vasco da Gama um clube grande de massa, de torcida, de uma torcida que acompanha e que lota todos os estádios do Brasil, é o quê? É um desempenho no futebol decente. E a gente não está vendo isso. A gente não vê isso. Os erros da pasta de futebol, da gestão Pedrinho, são erros que fazem o Vasco, por exemplo, priorizar uma competição e ser humilhado nela. Tá quase no Z4 do Campeonato Brasileiro. Ainda bem que o Internacional conseguiu vencer o Santos nessa rodada, porque senão o Vasco estaria no Z4. Então, é legal ele assumir a responsabilidade, acho que ele poderia entender, e acho que ele entendeu que tá faltando e tá devendo muito. A outra pergunta que eu faço para ele
é sobre a questão de São Januário, que obviamente é um dos pilares, deveria ser uma das missões, não só do presidente Pedrinho hoje, que comanda o futebol, mas o presidente Pedrinho do associativo. O presidente Pedrinho que foi eleito. A missão de São Januário, ela é do Pedrinho, mesmo antes dele retomar o controle de futebol do Vasco. Ela, inclusive, foi pauta de eleição. Foi cabo para você colocar na sua pauta de eleição e você fazer com que os torcedores que estavam ali votando, os sócios, entendessem, porra, o Pedrinho, para essa missão, ele é competente. É claro que ele teve diversos outros afazeres, outras funções com a retomada do controle do futebol, mas a situação de São Januário, ela é muito, muito importante. Ela é tão importante quanto a venda. Porque quando a gente fala sobre reforma de São Januário, não é algo para gestão Pedrinho. Não é algo para quem vem no próximo triênio ou quem vem daqui a 10 anos. É algo para o torcedor do Vasco e para o Vasco definitivamente entrar no século XXI e levar isso pelos próximos 100 anos. A reforma de São Januário é pelos próximos 100 anos. Como foi construída lá em 1927, a Casa do Vasco, e durante todos esses 100 anos, ou melhor, boa parte desses últimos 100 anos, o Vasco foi muito feliz em sua casa. O Vasco foi muito vencedor. O Vasco se tornou um clube gigantesco como é. A manutenção, a reforma, o novo São Januário, para o que o futebol atual pede, ele é indispensável. E quando a gente vê que essa situação, teoricamente, está parada, está meio nebulosa, como eu coloco na pergunta, é preocupante. Se ele entrou para isso, ele tem que cumprir. E aí ele explica que existe um potencial comprador desse potencial construtivo que assinou, pelo que me parece, um contrato no sentido de tenho 90 dias para fazer uma proposta de comprar 100% do potencial construtivo, ou pelo menos uma porcentagem. Para quê? Para que depois dessa compra desse investidor, do potencial construtivo de São Januário, você inicie as obras. Porque o mais importante para o Vasco da Gama hoje, além de um possível investidor para o futebol, é conseguir iniciar as obras de São Januário. É uma pauta crucial para o clube. É uma pauta crucial para essa torcida. É uma pauta crucial para que a gente entre definitivamente no século XXI. A renda dos jogos, a imagem que o Vasco passa, até mesmo, cara, isso é muito doido, né? Até mesmo para você contratar um jogador, se você tem um grande estádio, se você tem uma grande estrutura, tudo isso pesa. O cara fala, porra, eu quero jogar ali. Eu quero jogar ali. Compreende? E tudo isso que eu tô falando, gente, pelo amor de Deus, não é diminuindo o que é São Januário hoje. Cara, é um dos lugares mais magníficos da minha vida. É sem dúvida alguma a minha segunda casa. É o lugar que eu me sinto em casa. Só que, infelizmente, a estrutura está defasada. Infelizmente, é uma estrutura que precisa de reforma. Até para o nosso conforto. Nós, vascaínos, a gente precisa de um conforto maior. A gente precisa ter uma saída de estádio melhor, uma entrada de estádio melhor, um banheiro, uma arquibancada decente. Um clube que consegue funcionar de acordo com o que o século XXI pede. Tá? Então, ele deixa ali claro que ele vai esperar mais 60 dias para que esse potencial investidor compre o potencial construtivo e aí sim, com a grana desse potencial investidor, o Vasco comece as suas obras. Mas isso é pauta importantíssima, isso é pauta crucial. E a última etapa que eu coloco ali para ele é sobre o investidor. Porque muito se fala, e quando eu falo investidor, é a compra da SAF mesmo, tá, gente? Muito se fala no seguinte, precisa revender, revenda já e tudo mais. E eu já falei para vocês que eu sou totalmente a favor da venda. Eu sou totalmente a favor de vir um novo investidor, injetar dinheiro no Vasco da Gama para que o Vasco acelere essas estruturas, melhore a sua contratação dentro do departamento de futebol, melhore tudo. O dinheiro, gente, o dinheiro é indispensável. Sem o dinheiro hoje, dentro de um clube de futebol, você não faz nada. Ou praticamente quase nada. E eu não estou dizendo que, por exemplo, hoje não tem dinheiro lá, mas é uma situação um pouco mais
difícil, é uma situação bem mais modesta. Se você tiver um investidor comprometido, um investidor que de fato queira fazer o projeto esportivo desse clube, cara, o potencial do Vasco é inimaginável. Então, eu pergunto muito sobre o modelo, por quê? Às vezes a gente pensa em SAF e a gente pensa apenas modelo John Textor, que é o dono único do clube e que ele resolve, que ele manda e desmanda. E não é assim. Existem vários modelos de SAF. Existem várias possibilidades que você tem aberto aí. Pode ser um modelo de um sócio minoritário, mas que consiga injetar dinheiro novo no clube e esse dinheiro novo faça também as contas andarem. O Vasco está aí numa recuperação judicial e vai precisar começar a pagar essa recuperação judicial a partir de 2026 e isso é um cenário favorável para um novo investidor. Por quê? Porque você consegue mostrar para ele qual é o panorama das contas, quanto ele tem que pagar, quanto ele deixa de pagar, quanto ele pode usar dentro do futebol, quanto ele pode usar para a base, quanto ele pode usar para a estrutura. Então, tudo isso é muito importante. E o que ele respondeu é que hoje o Vasco está aberto a todo e qualquer modelo. Porque muitas vezes a gente fala assim, revenda já. Beleza. Tem interesse? Tem investidor interessado? Tem proposta na mesa? E não tem. Tanto é que o Vasco foi contratar uma empresa, a G5, para poder fazer essa busca por um investidor e essa busca por modelos. Então, essas questões, esses 4 elementos que eu citei aqui, eles são extremamente cruciais para que o Vasco olhe para o futuro. Não adianta, e aí eu acho que ele cai no erro muitas vezes, ser repetitivo e ficar falando sobre o passado. Ficar falando sobre antigas gestões, ficar falando sobre o que a 777 fez ou deixou de fazer. Eu sei que é importante, eu sei que você tem que pontuar. É natural que você pontue isso até para você se defender de críticas injustas. Mas o torcedor em si, ele não tá ligando para isso. Ele tá de saco cheio de ouvir as mesmas desculpas há 25 anos. E aí sim, eu concordo plenamente com o presidente Pedrinho quando ele fala, e quando a bola não entra, tudo piora. Mas assim, a bola não entrar também tem a ver com a gestão. Também tem a ver com as decisões de futebol. Também tem a ver com os erros que o Vasco comete dentro de campo e fora dele. Então, não tem como desatrelar completamente uma coisa da outra. O que dá para você avaliar o Vasco hoje é um clube profissional em seus processos? Acredito que sim. O Vasco hoje ainda erra muito na pasta de futebol? Eu não tenho dúvidas que sim. O Vasco poderia melhorar muito na sua pasta de futebol. E isso tem a ver com decisões e escolhas de quem comanda a pasta de futebol. A gestão em si, a forma como o Vasco tem organizado as contas, a tal o sangrar um pouco para você poder recuperar e reestruturar esse clube, os profissionais que estão lá, os pagamentos em dia, a forma como o Vasco tem outros também funcionários que são extremamente dedicados, até mesmo as pequenas reformas dentro do CT, que ele até cita que deve divulgar aí nessa semana, eu não tenho dúvida que existem melhorias sendo feitas. Nenhuma. Que o Vasco está num caminho, pelo menos em alguns setores, que é um caminho positivo. O problema a solução ela tem que ser encontrada. Eu acho que hoje a coletiva do Pedrinho, ela veio muito mais, e aí acho até que foi uma decisão acertada depois das cobranças, ela veio muito mais para conversar com o torcedor, porque isso, gente, é igual uma relação, tá? É igual uma relação. Se eu namoro com vocês, vou dar um exemplo qualquer aqui. Eu sou o namorado de vocês. E a gente briguei com vocês, seja lá qual for o motivo, seja lá de quem for a culpa, e eu nunca mais fizer uma live aqui, se eu nunca mais aparecer aqui, sabe qual vai ficar o sentimento? Caio Pedrosa, é um merda mesmo. E eu vou pensar de vocês, tá vendo? Não vale a pena eu voltar a trocar ideia com o chat, não vale a pena mais eu namorar o chat aqui no meu canal. Entendeu? Agora, se você se comunica, a gente tem condição aqui de se resolver. Se a gente se comunica, a gente tem condição de ver qual é o problema e resolver. O que estava acontecendo com o Pedrinho e a torcida do Vasco era um rompimento. E esse rompimento foi visto em São Januário, na última partida contra o Independente Del Valle.
xingamentos, pouca gente no estádio, um clima diferente do que a gente está habituado a ver. Então a coletiva, para mim, ela serviu muito mais para que esse cordão que estava sendo arrebentado não arrebentasse. Para que ele pudesse se comunicar, e eu sempre falei isso aqui, ele se comunica muito bem, com o torcedor e conversasse com o torcedor. Pô, Pedrosa, eu acho que ele não falou nada demais. Pode ser. Pode ser que ele não tenha falado nada bombástico. Mas até teve uma pergunta que muita gente bateu assim sobre... Porra, você garante que a gente não vai cair? Cara, eu não tô julgando o repórter não, tá? Mas é uma pergunta que você vai cair na armadilha. Se ele fala assim, o Vasco não vai cair. Se ele fala assim, eu garanto que a gente vai pra Libertadores. Se ele fala assim, eu garanto que a gente vai pra Copa Sul-Americana. Cara, é um tiro no pé. Então, a resposta dele, ela é a mais protocolar possível, mas para que ele não pegue essa pressão e coloque assim, toda em cima dele. Ele faz uma resposta que é o seguinte, eu continuo dando o meu máximo, eu preciso melhorar. O teu máximo, Pedrinho, como eu falei aqui, eu nunca duvidei disso, ele não está sendo suficiente. E não é só seu, é da gestão, da diretoria, dos seus pares, dos atletas, do técnico. Ele não está sendo o suficiente. O Vasco, como eu disse, ele é uma chacota em 2025. O Vasco, como eu disse, dentro de campo, ele não dá orgulho nenhum ao torcedor. Mas é uma pergunta que ele só tinha a perder. Se ele fala assim, não, eu garanto que o Vasco não vai cair, eu garanto que o Vasco não vai para a Série B. Sabe por quê? Ele não tem que garantir isso. Esse é o básico. Esse é o básico. Um gestor de futebol que vai responder uma pergunta e fala assim, porra, não, o time não vai cair não. Cara, isso é o básico. A pessoa que tá se contentando com o Vasco cair ou não, ela não pode gerir o Vasco. Então, eu acho que ele foi bem ali naquela resposta. Entre outros assuntos, um dos principais assuntos da coletiva foi a questão com o Crave, que eu já falei aqui, aliás, minto, falei no SBT sobre isso, mas posso me estender aqui. O Crave é um garoto que eu conheço, assim, não tenho profunda amizade, não tenho nenhum tipo de... Não saio com ele, não tomo cerveja com ele, nada disso, sério. Mas é um garoto que sempre, quando chegava para falar comigo, principalmente em São Januário, ele vai a muitos jogos, sempre demonstrou um carinho enorme com o meu trabalho e tudo mais, sempre pareceu um moleque tranquilo. Infelizmente, ele se perdeu no momento em que ele fala que vai divulgar o endereço do Pedrinho, no momento em que ele fala que vai morrer e levar o Pedrinho junto, no momento em que ele fala que é para linchar o grupo de jogadores, que é para lixar e ver se a polícia vai chegar. Ele se perdeu. Porque são coisas muito sérias, gente. Isso é criminoso. São declarações, são prints, ainda mais com o alcance que ele tem. São gravíssimas, cara. São gravíssimas. E assim, eu lamento muito. Porque é um erro de um moleque, de um garoto. Mas que, infelizmente, vai ter que responder por isso no processo. Vai ter que responder pelas coisas que ele acabou incitando. Ainda mais com o público que ele tem. E ele tem público. Ele tem. Ao mesmo tempo que ele não é mais um garoto, que ele é um garoto, ele também não é mais só um garoto. Ele já é maior de idade. Ele tem que responder em relação a isso. Compreende? Então, eu lamento muito que isso tenha acontecido, mas, como eu disse hoje no SBT, nada disso justifica a forma como ele foi tratado em São Januário. Nada disso justifica um membro da diretoria chegar e encarar e questionar, ou seja lá o que foi falado para o Crave, para poder falar sobre isso. O que a diretoria do Vasco, como clube, deveria fazer opa, esse cara tá falando isso aqui? Pega o tweet, printa, delegacias de crime virtual, faz o processo, denuncia, e aí o Crave vai ter que responder pelo que ele fez. Mas não. A atitude de membros da diretoria do Vasco com outras pessoas aleatórias foi o quê? Bater no garoto? O garoto tomou um chute dentro de São Januário. Compreende? Ele foi, de alguma forma ali, acuado de alguma forma com o questionamento. Então, o Vasco, na figura do Tangerina, do Marcelo Macedo,
ou dos diretores, ele agiu de uma forma esdrúxula. Jamais um clube como o Vasco da Gama poderia se colocar nesse mesmo patamar. Porque quando tem um dirigente que vai lá e cobra o garoto, torcedor, jornalista, seja lá o que for, ele está se colocando naquele patamar. E aí você está tendo uma atitude autoritária, uma atitude que não condiz com os valores do Vasco, e para piorar, vai respingar sempre em quem? Sempre em quem? No presidente. Que claramente é uma pessoa zero violenta. É uma pessoa que, como ele mesmo disse, eu acredito do fundo do meu coração, ele jamais mandaria alguém fazer alguma coisa com crave. Jamais. Então, é uma coisa muito triste, assim, triste, por parte do crave, que se passou completamente, que se perdeu completamente, e que é uma coisa muito séria, porque coloca a vida do Pedrinho em risco, coloca a vida da família dele em risco, coloca a vida de todo mundo que está ali em risco. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco para vocês. O Vasco, né, que o Pedrinho nesta quinta-feira deu entrevista coletiva, chamando a atenção aí de todos os jornalistas que cobrem o Vasco, falando aí da situação real do Vasco, falando realmente o que está acontecendo, explanando tudo, né, que a torcida não vem se agradando aí do jeito que o Vasco vem indo, e tomara aí que o Pedrinho consiga colocar o Vasco de volta nos trilhos. Deixa sua opinião, deixa seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela audiência. Tamo junto, forte abraço e vamos Vascão!